família vascaína, cheguei aqui para comentar sobre o jogo amistoso, o jogo treino do Vasco e Volta Redonda, né, o jogo que aconteceu às 10h30 da manhã, né, desculpa a demora aí para fazer esse comentário sobre o jogo, né, mas estou trazendo aqui para vocês, né, tudo direitinho aí sobre o jogo de hoje, os lances, né, tudo direitinho, e vou comentar aqui para vocês, né, sobre esse jogo aí, que foi um jogo assim mais ou menos, que o Vasco no primeiro tempo não jogou tão bem, no segundo tempo o Vasco deu uma melhorada porque começou perdendo no primeiro tempo, né, e no segundo tempo deu uma recuperada aí. Mas vamos lá, né, vamos lá falar aí desse jogo aí entre Vasco e Volta Redonda, né. Ó, a escalação do Vasco, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, né, que seria uma, só que mudou algumas coisas na escalação do Vasco aí. Então vamos lá. No gol, Fernando Miguel, na lateral direita, Caio Tenório, né? Eu tinha falado que na lateral direita seria o Iago Pikachu, mas o treinador optou em botar o Caio Tenório na lateral direita. Na lateral esquerda, Henrique. Dupla de zagueiros, Ricardo Graça e Ulisses. Meio campo do Vasco, Andrei, Felipe Bassios e Marcos Júnior, sem o Benítez, né? Marcos Júnior entrou no lugar do Benítez. No ataque, Thales Magno, Cano e Iago Pikachu, sem o Vinícius no ataque aí, né? Vinícius que se machucou, né? Tá machucado, e o Benítez foi poupado para o Brasileiro, né? Lembrando que o Brasileiro começa já no dia 8 e o Vasco joga no dia 9. Isso se o jogo do Vasco não for adiado por causa do Palmeiras, e o Palmeiras ainda está disputando o Campeonato Paulista, e o Palmeiras está na semifinal do Campeonato Paulista. Se passar para a final, provavelmente deve ser adiado o jogo entre Vasco e Palmeiras, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então aí o jogo do Vasco, entre Vasco e Volta Redonda, ficou essa escalação aí: Fernando Miguel, Caio Tenório, Henrique, Ricardo Graça, Ulisses, Andrei, Felipe Bassios, Marcos Júnior, Thales Magno, Cano e Iago Pikachu. Essa foi a escalação do Vasco. Então, o primeiro tempo começou assim, né? O Volta Redonda atacando o Vasco, né? Aos 21 minutos aí o Volta Redonda, né, do primeiro tempo, teve um pênalti a seu favor e o Bernardo não desperdiçou. O Bernardo marcou o gol aí contra o Vasco, né? A lei do ex. E o Bernardo marcando o gol aí e fazendo 1-0 aos 21 minutos aí, 1-0 Volta Redonda em cima do Vasco. Vamos lá. O Vasco melhorou, né, no decorrer aí, né? E depois de ter tomado o gol, né, o Vasco deu uma melhorada e o Vasco depois veio aí, chegou com a cobrança de falta de Iago Pikachu na cabeça do Thales Magno e cabeceou por cima do gol, né, desperdiçando a chance de empatar o jogo, né, para o Vasco da Gama aí. Então, um minuto depois, Pikachu deixou Marcos Júnior na cara do gol, ele girou, bateu de primeira, mas o goleiro do Volta Redonda fez uma defesaça aí, né, evitando o gol de empate do Vasco. Já no segundo tempo, o Vasco deu umas mexidas aí no time, aí o Ramon Menezes deu uma mexida no time, e veio já no segundo tempo com a saída do Caio Tenório, entrando o Gabriel Peck, saindo aí o Ricardo Graça também, botando o Erley, e saindo também o Marcos Júnior, entrando o Bruno César, né? Aí sim botou um meio campo, né? A dupla de volante ficou Andrei e Felipe Baixo, e botou o Bruno César de meio de campo para jogar para jogar como um camisa 10, dando assistências para os jogadores aí e tudo mais, armando a jogada, né? E no segundo tempo, na segunda etapa, né, o Cano tentou logo no primeiro minuto, galera, mas o goleiro jogou para escanteio. O goleiro do Volta Redonda jogou para escanteio. E na cobrança de escanteio aí, o Erley tentou, quase marcou o gol do Vasco aí. E no rebote, Gabriel Peck mandou por cima do gol, né? O Vasco aí tentou pressionar aí de qualquer jeito aí o Volta Redonda para tentar empatar o jogo, né? O Vasco no desespero para não perder esse amistoso para o Volta Redonda, né? E aos 8 minutos do segundo tempo, Gabriel Peck recebeu um lançamento lindo de Felipe Bassios e acabou sendo derrubado dentro da área. Pênalti para o Vasco, né? Já tinha acontecido um pênalti no jogo para o Volta Redonda e agora aconteceu um pênalti para o Vasco, né? Então aí, pênalti para o Vasco. Só que o que aconteceu, galera? Pênalti para o Vasco, Germancano vai bater o pênalti e acaba desperdiçando o pênalti aí, né? Infelizmente o Cano perdeu o pênalti. Mas tem mais, hein, galera? Tem mais lance pra vocês ainda, hein? Calma aí. Ó, 2 minutos depois, né, do Cano ter desperdiçado o pênalti aí, o gol de empate do Vasco, 2 minutos depois o Vasco insistiu e conseguiu
chegar ao empate, isso mesmo, o Vasco conseguiu chegar ao empate na cobrança de falta com o estilo de Bruno César. Felipe Bastos raspou de cabeça e a bola foi para o fundo da rede, o Vasco empatando o jogo, um Vasco, um Volta Redonda, né? 2 minutos depois, né? Aos 8 minutos, teve o lance do Gabriel Peck, né? O pênalti do Cano, desperdiçado aos 8 minutos, e aos 2 minutos depois, aos 10 minutos, o Vasco consegue o gol com Felipe Bastos. Mais uma vez, Felipe Bastos marcando o gol para o Vasco, né? E aos 34 minutos, o Vasco acelerou, né? E quase chegou ao segundo gol na cobrança de falta de Andrei, né? O Andrei que tem aquela mania de bater com força, né? E bateu aí tentou bater colocada, né? Aos 34 minutos aí, só que o Andrei desperdiçou na falta, né? E a boa atuação na segunda etapa, né? A boa atuação do Vasco na segunda etapa, não bota assim tanto no começo, mas ali na metade do segundo tempo, o Vasco teve uma boa atuação e foi coroado aí com uma virada, né? Num gol de falta, lindo gol de falta, né? Relembrando o gol de falta também que ele fez, né? O Bruno César, isso mesmo, o Bruno César fez o gol da virada do Vasco aí, né? E também fez o gol também contra o Fluminense de falta também. Lembra? Quem lembra sabe do que eu tô falando, do gol de falta que ele fez contra o Fluminense em São Januário, né? E agora ele fez outro gol de falta aos 46 minutos do segundo tempo, gol de falta de Bruno César, uma linda falta, uma linda cobrança de Bruno César lá na gaveta, marcando a virada do Vasco aí, 2 Vasco, 1 Volta Redonda, né? Foi um jogo assim, né? O último teste do Vasco para o brasileiro, né? A gente sabe que o Vasco pegou só time, né? Mais ou menos, times fraquinhos aí, né? Tenho respeito pelos times, mas o Vasco pegou aí o Macaé, pegou o Porto Velho e agora aí o Volta Redonda, né? Então, Volta Redonda foi o que mais deu trabalho para o Vasco, mas não podemos dizer que o Vasco já está preparado, né, para o brasileiro, mas esse foi o último teste do Vasco para o brasileiro, né? E esperamos aí que o Vasco faça uma boa campanha no brasileiro, né? E que chegue aí de ficar brigando para não cair novamente, né, galera? Então, encerrado o jogo, Vasco 2, Volta Redonda 1. Essa foi a nossa análise aí do jogo, né? E esperamos aí agora a partida entre Vasco e Palmeiras. Não sabemos se realmente irá acontecer a partida entre Vasco e Palmeiras, porque vamos esperar aí pelo Palmeiras. Lembrando, o Palmeiras está na semifinal do Campeonato Paulista e a gente tem que aguardar aí o Palmeiras se ele vai se classificar para a final ou se ele não vai se classificar para a final para enfrentar a gente no domingo, no dia 9 de agosto, entendeu, galera? Então, galera, fiquem todos com Deus, né? Essa foi a nossa análise aí da partida entre Vasco e Volta Redonda, né? Foi uma partida que no primeiro tempo o Vasco não jogou tanto, no segundo tempo o Vasco jogou mais, acordou e conseguiu virar o jogo aí com uma linda cobrança de falta do Bruno César. Então, galera, fiquem todos com Deus, né? Curta aqui, se inscreva no canal, curta os vídeos aí do canal, né? Aqui traz notícias para vocês todo santo dia. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus, curta, se inscreva e compartilhe. E tamo junto. Saudações vascaínas. Valeu, galera.